Olá, mega fãs, tudo bem com vocês? Como prometido, continuamos aqui agora com os reviews de Kamen Rider Dio, a série atual de Kamen Rider que está sendo exibida no Japão pela TV Asahi. Então a gente vai voltar a fazer os reviews dessa série até o finalzinho. Se você não assistiu o primeiro review, que são as primeiras impressões do primeiro episódio, card aqui em cima, link aqui embaixo. Já que você está navegando aqui no canal, se inscreve logo, clica no botão vermelho, clica no mega sino, que é esse sininho que tem aqui embaixo. Se inscreve no canal e assim que terminar esse vídeo maravilhoso, você compartilha. E deixa seu like também para o YouTube entender que você gosta do conteúdo do Mega Hero e quer ver mais vídeos nas suas notificações. Então, quando a gente começou a fazer essa maratona de Kamen Rider Dio, a gente descobriu que os episódios são duplos. Ele começa num episódio e termina no outro. Então isso muda um pouco a nossa dinâmica aqui nos reviews. Sim. Então a gente vai fazer de 4 em 4 episódios, tá? Pra gente fechar esses arcos direitinho e não ficar uma primeira parte no review e aí esperar semanas pra gente contar a outra parte. Final, E assim, esse é especial porque a gente fez o do primeiro episódio sozinho, sem saber que ia ser assim. Então nesse review tem o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Pronto, aí já tem bastante episódio pra você comentar aqui. Então usa a parte dos comentários pra debater qual episódio você mais gostou, qual foi o melhor episódio tributo. O que você tá achando de Dio até agora? Exatamente. Então, o episódio 2 é o Best Match. Ele é um episódio que continua aos eventos do primeiro episódio, né? É um episódio tributo, tô falando episódio toda hora. É um episódio tributo a Kamen Rider Build, que é a série anterior a Dio, né? É um episódio, assim, bem rápido. Ele é um episódio, eu acho que ele serve mais, Ana, pra explicar algumas coisas que não ficaram entendidas no episódio anterior. Eu acho também que é interessante eles começarem uma série nova homenageando a série anterior logo, né? Você vê que eles realmente já estão trabalhando não só em Dio, como nos filmes que estão saindo. Essa equipe de Kamen Riders da nova geração, né? Vídeos, é verdade. Então assim, eles estão mostrando muito os recentes, os que acabaram de passar, né? A gente tem o Build, a gente tem o Exeido e a gente tem o Ghost sendo muito explorado. O Ghost, inclusive, é uma armadura que está sendo constantemente usada pelo Kamen Rider Gaze durante todos os episódios. Quem sabe a gente vai ter um episódio tributo do Ghost um pouco mais pra frente. E é interessante que eles visitam logo nos primeiros 2 episódios o Kamen Rider Build. Então, esse episódio, ele realmente é uma continuação dos eventos anterior. Então, o Another Build que a gente viu na primeira parte, ele continua vivo. E aí começa toda uma bagunça temporal, então você tem que prestar muita atenção nesses episódios. Outra coisa bacana é que a Toei tá lançando mini episódios entre um e outro, que explica alguns detalhes do episódio que passou despercebido pra você e também mostra algumas referências das séries, né, Ana? Assim, num tom mais cômico, mais leve. É bem interessante porque você vê os personagens interagindo. Às vezes no episódio eles nem interagiram tanto, mas você vê eles interagindo ali nesses mini episódios. Uma coisa que eu gostei, Ana, é o núcleo de personagens. Durante todos esses episódios que a gente assistiu, eu comecei a me simpatizar mais com eles. Eu pensei que não ia ter uma interação muito boa entre o Sogo, o Gaze e a Tsukuyomi. E me convenceu os três, principalmente o Kamen Rider Gaze, que era um personagem que eu achava que ia ser um cara chato, mas ele se mostrou muito interessante. Inclusive eu acho que esses mini episódios ajudaram a gostar ainda mais do personagem, tá? Eu acho que são 3 personagens principais bem carismáticos. Eu acho que tem uma dinâmica ali boa. E o mais interessante de tudo é que eu acho que essa série sendo comemorativa, ela tá homenageando vários Kamen Riders que a gente conhece da era Heisei. Então a gente tem uma companion ali que parece muito com algumas companions, mas que traz coisas assim particulares dela. Então não é simplesmente, vamos repetir isso aqui. Trazendo aquela referência e adicionando camadas a personagem. Retomando agora o episódio. O Another Build tá vivo. E aí o que acontece? Quando ele morre de novo, ele volta. E aí você fica naquele lance, o que tá acontecendo aqui? E a gente descobre que toda vez que um Another Rider ele é criado de uma linha temporal, aquele Rider que existe naquela linha temporal deixa de existir. Então, é como se ele passasse a ser o Rider. Exatamente. Os Time Jackers, que a gente vai chamar aqui de viajantes do tempo, eles entregam o Rider Watch pra pessoa, para que ela possa ser o Kamen Rider daquela linha temporal. E é uma pessoa qualquer, que eles fazem tipo um pacto. Não é bem qualquer, né? Porque eles escolhem uma pessoa que tá passando por uma situação complicada. O que eu digo qualquer é que assim, não é um vilão, é uma pessoa comum, um civil, que tá passando por alguma dificuldade, e eles oferecem um pacto pra salvar a vida deles em troca deles, enfim, receberem essa missão aí de se tornarem um Another Kamen Rider. Esse episódio é mais explicativo, você não tem nada de aprofundamento dentro da mitologia de Build, então ele apresenta também pra gente o Osso, que é um outro viajante do tempo, que a gente não entende o que ele tá fazendo. Ana acha que ele é mal, ele tá guiando o Kamen Rider Dio para ele ser o Oma Dio no futuro, né?
porque ele fica vários momentos dos episódios incentivando o Zi-O a pegar os poderes dos Kamen Riders, então a gente não sabe de fato o que é que ele tá querendo fazer. Pra mim, eu acho que ele quer manter a linha temporal como ela se realizou, como o Gaze e a Tsukuyumi viram no futuro e vieram impedir. Então ele tá caminhando pra que ele se torne o rei tirano que ele vai ser no futuro. Exatamente. E aí quando o Another Rider passa a estar nessa linha temporal do Build, quando o Sogo vai procurar o Build e o Croiser, eles não são mais os personagens que a gente conhece. São outras pessoas. São outras pessoas. Ele vai lá no QG e virou um fã-clube o lugar. Eles são outras pessoas e fica tudo estranho, né? Fica tudo um pouco complicado. Assim, uma ressalva de Zi-O é que você tem que prestar atenção redobrada, gente. Eu tô lendo um quadrinho lá no Megapower Brasil. Lá no nosso outro canal, no Megapower Brasil, eu tô fazendo review de um quadrinho chamado Saban's Go-Go Power Ranger. O roteirista, ele vai e volta no futuro, no passado, no presente, a cada página. Então, se você não estiver prestando atenção em que período temporal ele tá, você fica perdido. E é a mesma coisa com o Zi-O. Eu tô me identificando muito. Ele vai e volta no futuro, às vezes, de uma cena pra outra, e você às vezes fica achando que você tá na mesma cena e você já tá em outro ano, em outro lugar, e assim, você tem que prestar muita atenção mesmo, porque senão você não entende o que tá acontecendo no episódio. Exatamente. E nessa parte que os dois estão conversando, o Sento entrega um Raid Watch pro Zi-O, né, que é o Raid Watch do Build. E aí ele vai ter que voltar no passado, no ano de 2017, pra destruir o Another Rider naquele momento. Ele só pode ser destruído, inclusive, pelo poder que ele foi criado. Então, se ele é um Another Build, ele só pode ser destruído com o poder do Build. E aí, realmente, ele destrói o Another. É um episódio mais de explicação, ele não tem muito aprofundamento, é só pra você entender o que tá acontecendo. E aí, realmente, acontece. O Build deixa de ser o Build, né? Ele vira outra pessoa, e aí o Sogo entrega o Raid Watch pro Build no passado. Um Rider Watch que é cru, assim, ele não tem nada. No passado, pra que no futuro ele entregue pra ele com o poder do Build. Pronto. Então vamos agora só recapitular pra gente ir para os próximos episódios, tá? Toda vez que o Another Rider aparece numa linha temporal, aquele Rider deixa de existir. Ah, e tem um outro detalhe, existe um momento que o Another Rider ele pode coexistir com o Kamen Rider daquela linha temporal, que é tipo um paradoxo que acontece, né? Sim. Porque no momento que o Zi-O volta pro passado, na época do Build, o Build ainda existe e o Another Rider também. Então ele cria um paradoxo naquele momento, é uma coisa bem complicada pra quem gosta de viagem no tempo. Pode ser até interessante, mas pra quem não tem muito costume pode complicar um pouquinho. Eu tinha entendido que a partir do momento que o Zi-O usava o poder, o Kamen Rider perdia. Sim, ele perde, o poder, mas eu vi depois que ele teve algum Kamen Rider que perdeu o poder antes do Zi-O usar. Cria um paradoxo temporal. Então Sim. depois que o Zi-O sai dessa linha temporal, ele venceu a Another, pegou o poder do Rider, aquele Rider deixa de existir. Eles deixam bem claro, é como se a série Kamen Rider nunca tivesse acontecido. Gente, é uma bagunça isso, eu não sei como é que eles vão fazer no final, porque não vai existir mais nenhum Heisei, só vai existir o Oma Zi-O. A culpa é de Decade. A culpa vai ser de Decade, a gente já sabe que isso vai acontecer em algum momento. Episódio 3, Médico Gamer. Pelo título, obviamente vai ser um episódio de tributo a Kamen Rider X-Age, série de 2016. Uma ressalva, eu espero que eles tenham cuidado nesses episódios de tributos, porque daqui a pouco eles vão gastar todos os Kamen Riders, não tem Kamen Rider pra suprir 40 e poucos episódios. Mas a gente sabe que lá num episódio mais pra frente, eles enganaram a gente com relação ao episódio de tributo. Eles enganaram, verdade. Esse episódio Médico Gamer, a gente conhece uma outra Time Jack, uma outra viajante do tempo, que é a Ora. Que é uma jovenzinha que vai no ano de 2016. Uma jovenzinha bastante maligna. E macabra, ressalva macabra. Ela vai no ano de 2016 pra salvar uma criança. Só que um detalhe, ela não salva a criança que tá morrendo com problema de coração. Ela salva ela, mas transforma o pai da criança no Another X-Age, né? Todo o plot do episódio vai em cima dessa história, né? Então, aí quando a gente volta pro presente, 2018, olha lá a viagem que a Ana falou de lá pra cá, começa a acontecer uma série de problemas com pessoas que estão jogando nos videogames, né? Elas começam é um videogame que ninguém consegue vencer. Isso é muito parecido com coisas que acontecem. Lembra aquele Flapjack? Como é o nome daquele passarinho que ninguém conseguia vencer? Acho que é Flap, não lembro. É Flapbird, não lembro. Flapbird, sei lá. Então eles estão tipo aquele joguinho que é invencível, você não consegue passar de fase. Só que essas pessoas estão passando mal, estão sofrendo acidentes e tá um negócio meio esquisito. E aí a gente vai pra o nosso núcleo de heróis. Eles vão pedir ajuda no hospital pra saber o que tá acontecendo com essas pessoas, porque elas estão entrando em coma, elas não conseguem voltar à vida, né? Porque tem um lance, o Sogo ele tá no colégio e tem um amigo dele que tá jogando um videogame e acontece exatamente isso com o menino. Só que nesse momento ele sai do videogame, o Another X-Age, e ataca esse garoto, e depois o Another X-Age some, e aí fica sem saber o que realmente está acontecendo, né?
Essa série, ela é muito confusa. Mas depois de um tempo, acho que a gente acostuma com o que tá acontecendo com a história, né? E aí eles vão no médico, no hospital, pra saber de fato o que pode ser feito para que essas pessoas voltem ao normal. E eles encontram o Kamen Rider Brave, que é o Hiro, né? Ele está ali trabalhando e, segundo ele, tem uma pista que foi deixada por um pediatra de como pode ser solucionado esse problema, né, Ana? E esse pediatra, obviamente, é o nosso Kamen Rider Ex-Aid. Exatamente. Que é um mestre dos jogos, né? Ele é um cara que sabe jogar tudo. O Emo, que inclusive é um nome que fica circulando em torno do episódio. Fica parecendo meio Death Note, né? O L, exatamente. Assim, o M, nós estamos procurando o M, mas acabou logo, eles acharam. E um detalhe, na hora que eles encontram esse bilhete do Emo, eles descobrem que na verdade é uma... sequência de jogada. É uma sequência de jogada, é tipo um cheat pro jogo. E aí, quando eles estão jogando lá, eles apertam os comandos e todos entram para dentro do jogo. O episódio termina com o Emo atacando eles. E aí naquela hora eu fiquei assim... Por quê? What? O que tá acontecendo? Você é um bom rapaz? Você é um bom rapaz que está atacando o nosso herói? Pra que essa violência? E a gente descobre o que está acontecendo no episódio seguinte. Então, antes de começar o review do episódio 4, que é o sem continue, sem continuação, a gente vai até esse episódio, tá? Até o episódio 4. Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Depois a gente vai fazer o 5, 6, 7, 8, que são episódios que já saíram. Então esse review vai sair muito em breve. Então curte logo esse aqui, comenta aqui embaixo qual desses episódios você já gostou. Fica ligado pra continuação, viu? Que a gente vai fazer essa série toda. Todinha. Então, o episódio 4 a gente descobre que o Another Ex-Aid, ele tá fazendo o seguinte, ele tá colocando essas pessoas em coma pra elas serem compatíveis para um transplante pro filho, né, Ana? Na verdade, é assim, se você sempre tem que prestar atenção porque as pessoas escolhidas, elas não são por acaso. São pessoas que estão em desesperos extremos, no caso de um pai que vai perder um filho, e esse filho tem uma condição rara que precisa de um órgão de uma criança de determinada idade, então ele tá atacando esse modelo, esse biotipo de meninos. É um episódio bem bonito também, eu acho um episódio bem forte, tem uma mensagem bem bacana. Exatamente. Né? E o interessante é que o Emo, eu acho que inclusive na série do Ex-Aid isso passa também, ele é um personagem que, antes de ser um Kamen Rider, antes de ser qualquer coisa, ele é um médico, ele quer salvar vidas. Então, a gente descobre que é por isso que, na verdade, ele tá atacando os nossos heróis, porque na verdade ele quer defender esse pai, ele entende esse pai, ele quer salvar aquela criança e ele não quer que nada de ruim aconteça com esse pai. E a luta é muito bacana, é um momento de fanservice que a gente tem no episódio. O Ex-Aid é legal porque, pra quem assistiu a série em 2016, a gente tem uma evolução muito boa do personagem, ele tá muito mais sério, muito mais maduro. Eu diria que inclusive ele se tornou um Rider lendário porque ele tá muito forte, inclusive na primeira forma dele, na verdade chama a segunda forma, né, mas é a forma padrão do Ex-Aid que a gente conhece. Ele dá uma surra nos caras, mas depois é claro que todo mundo passa a ficar no mesmo lado, né, Ana? Com certeza, vão se juntar pra enfrentar o inimigo principal, na verdade, que são esses viajantes do tempo. Antes de terminar o review do episódio, antes do grande embate contra o Another Rider, né, eu queria pontuar que a gente tem um estreitamento da relação do Gaze com o Dio, né? Eles ficam mais unidos, o Sogo e o Gaze. A gente tem uma briga sempre dos dois, porque o Gaze ele não acredita que o Sogo vai mudar. E o Sogo fala, se isso acontecer, você pode acabar comigo. Pode acabar comigo. Então começa a acontecer isso. O Gaze ele fica meio... Quero ser seu amigo, mas não quero. E eu não sei como é que isso vai se desenrolar, mas eu tô gostando muito da relação deles, você não acha, não? Eu acho que vai ser uma relação de confiança que vai se construir aí. Ainda tá muito no começo, você vê que os personagens passaram por muita dor no futuro, então é por isso que eles desconfiam totalmente, porque eles não conseguem perceber como é que ele vai mudar, mas a verdade é que eles já estão vendo durante os episódios algumas ações e algumas atitudes do Sogo que já são diferentes das escolhas que o Oma Zio fez, então... mas pelo menos tá no começo ainda, pode ser que depois ele possa ser desviado principalmente por causa do Ozo, né? Exatamente. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento, porque assim, eu gostei muito dos episódios, eu acho muito legal a série, mas eu acho que ainda falta alguma coisa. Eu comentei até no meu Facebook. Ele é um Decade 2.0 com algumas coisas que explicam melhor a série. Então preciso mostrar que veio, porque até o momento é só o monstro do dia. Eu torço que não fique nisso de ter que sempre derrotar um Another Rider. Tá precisando de uma trama que consiga percorrer mais a série. Eu acho que isso vai acontecer, tá? É um pensamento meu um pouco precipitado. Eu acho que isso vai acontecer. Mas eles precisam que isso aconteça. Eu acho legal que eles estão homenageando de verdade os Riders. E assim, estão trazendo os atores... E é bem bacana isso, eu não sei se Decade conseguiu fazer isso tão bem,
Mas eu acho que agora o Zi-O vai homenagear, até porque é uma grande comemoração, né? É o fim de uma era. É o fim de uma era. Então, no final do episódio, o nosso Zi-O consegue-se a armadura do Ex-Aid, uma armadura que eu acho que ficou muito legal nele, ficou muito coesa, muito bem dinâmica e bonita, e o emo deixa de ser o emo que a gente conhece, né? Tem uma coisa legal que eles falam do... Tem uma sigla, né, que é o emo, seria o emo antes e o emo depois, né? Exato. Então a gente tem o emo que a gente conheceu da série Kamen Rider X-Aid, agora a gente tem um emo que não é mais o emo que a gente conhece. Ele é apenas um pediatra nessa realidade. Então, Ana, até esse momento, episódios 1, 2, 3 e 4, dá pra você se motivar a continuar acompanhando a série? Eu tô motivada, principalmente porque é uma série que você tem que prestar atenção o tempo inteiro, por causa dos saltos temporais que ela dá. Mas assim, por enquanto, a trama tá me prendendo, eu quero ver o que vai acontecer, eu quero ver os próximos homenageados, que eu acho que está sendo bem legal a maneira com que eles estão homenageando, né? Porque assim, eles sempre tentam fazer essas homenagens com poder e tal, mas nem sempre fica tão legal. É porque eu acho que aconteceu o seguinte, depois de tantos anos, vários Riders usando esse poder de poder usar a habilidade de outro Rider, ficou algo um pouco batido, né? Todo mundo já faz isso. Deixa aqui nos comentários qual desses 4 primeiros episódios foi o seu favorito. Vai acompanhar com a gente os reviews, então se inscreve no canal. Vamos embarcar nessa viagem através do tempo, através das eras. Na verdade, através de uma era só, que é a era Heisei, né? Então nos vemos no próximo vídeo e desperte herói, que é você.